Bem-vindo ao nosso canal Aprofundando-se na Palavra. Nós queremos dar sequência nos nossos estudos, nos aprofundando nesse assunto tão importante. Qual o assunto? Sobre as duas árvores no Jardim do Éden. Para que nós possamos entender, primeiro importante saber que toda a Escritura, os 66 livros, fala direto e indiretamente sobre essas duas árvores. Mostra os seus efeitos, as suas consequências, a sua importância. Então, é isso que nós queremos falar, principalmente hoje sobre a importância da árvore da vida. O que acontece nessa árvore da vida que ela é tão importante? Nós vimos que ela representa a vida de Deus, que nós devemos receber, primeiro fazendo uma escolha, e depois nos alimentando diariamente daquela que nos transmite a natureza de Deus. Nós recebemos vida e a vida em abundância, como Jesus declarou que para isso ele tinha vindo. Adão pecou, ele se foi enganado pela serpente e deixou a árvore da vida e pagou um preço, foi separado da presença de Deus. Agora, nós que temos aceitado a Jesus, nós precisamos dar continuidade. Tenho falado já no crescimento e tudo mais, o vídeo anterior você pode ouvir, se você não ouviu, e você vai aprender muita coisa importante ali, que está relacionada ao teu dia a dia de vida cristã, sabe? O teu dia a dia de vida cristã está baseado ali. Então, eu quero chamar a atenção que nela nós podemos encontrar toda a história, todo o contexto, todo o propósito de Deus nessa árvore. Então, como é importante nós examinarmos e retermos o que ela está querendo dizer, o que o Senhor, através daquela árvore da vida, está querendo mostrar para a gente. Não é só o fato de aceitar Jesus e ser salvo. Não, na verdade ela já estava ali mesmo antes de Adão pecar, mesmo que ele já não escolhesse a outra árvore, escolhesse a árvore da vida, ela ainda teria a toda a continuidade. O primeiro ato seria ele se alimentar daquela árvore. E nós fizemos isso quando nós aceitamos o Senhor como Salvador, pagando os nossos pecados. Agora nós temos que desfrutar dessa árvore. Essa árvore hoje é a pessoa de Jesus Cristo em nosso interior. Nós nos alimentamos, tá? Já tenho falado na semana passada sobre se alimentar de Cristo. A palavra de Deus nos ensina, tá? Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então, a questão de se alimentar de Jesus é saber como é que se alimenta de Jesus, tá? Para que você tenha vida, essa vida em abundância. Então, olha quanto é importante para o cristão entender, poder crescer e desfrutar de tudo isso, dessa vida maravilhosa que é a proposta de Deus para todos nós. No meio do jardim, é o foco, é o centro, nós temos as duas árvores. E o que nós vamos encontrar nessas duas árvores? Vamos encontrar a morte e a vida. Ali é uma questão de morte ou vida. Então, quando nós nascemos de novo, nós ainda precisamos nos alimentar dia a dia dessa vida. Senão nós não vamos crescer, nós não vamos descobrir o quanto essa vida pode ser maravilhosa dentro de nós, manifesta dentro de nós. Eu dei um estudo chamado sobre a vida eterna manifestada. Então, uma coisa vai se juntando na outra, se imbricando na outra e vai formando um contexto maravilhoso. É isso que é a nossa proposta aqui, para que nós possamos entender bem a palavra, desfrutarmos de tudo que ela possui para nós. Não só lermos e ficarmos entendendo mentalmente aquilo ali, mas sem desfrutar no dia a dia. Quanto Deus propõe para nós, você já parou para pensar? Não, quando eu chegar lá na eternidade, filho, se você não crescer agora, na eternidade você não vai crescer. É agora, o tempo de crescer é agora. Tá?
Só um exemplo, você lembra das 10 virgens, tá? O que aconteceu para bodas do Cordeiro? Só foram aquelas que estavam com a lamparina cheia. Ah, mas as outras não tiveram outra chance de encher a lamparina? Não. Sabe o que significa? Aquelas virgens que eram virgens, por causa que são purificadas pelo sangue de Jesus Cristo, tá? Tinham a lamparina, que nasceram de novo, tinha o Espírito, que é a lâmpada do Senhor, tá? Agora, o que faltava? Se encher do Espírito, tá? Se encher, o enchimento do Espírito é uma coisa que se procede paulatinamente. Quanto mais você se alimenta dessa árvore, mais você fica cheio do Espírito. Então, é isso que vai fazer muita diferença. Só nessa passagem nós vemos a diferença de ser noiva de Cristo e não ser. Isso para toda a eternidade. Ali é perder uma oportunidade de se tornar a noiva de Cristo, para toda a eternidade. E o contrário dizendo também, para toda a eternidade você nunca mais tem chance de ser a noiva de Cristo. Olha que situação. Às vezes a gente não para pensar. Às vezes nós cristãos temos aquele hábito cotidiano, tá? Tem o seu valor, lógico que tem, de estarmos ali todo o culto, às vezes 2 cultos por semana, às vezes até mais, tá? Ali louvamos ao Senhor, ouvimos a palavra, tal, temos comunhão ali com os irmãos, mas às vezes aquilo ali não está nos alimentando como deveria alimentar. Tá? E essa questão de alimentar-se, nós vamos estar desenvolvendo aos poucos, tá? Entendendo aos poucos. Então, nós precisamos aprender a desfrutar de Cristo como vida para nós, de tal maneira que alcancemos corações sábios, alcancemos a estatura de varão perfeita e tudo mais. Então, nós temos tudo. O nosso plano de vida é morte ou vida, tá? Então nós estamos aqui, nós temos o caminho da morte ou o caminho da vida. E o caminho da vida, tá? Não é só entrar nele, é permanecer nele se alimentando. Então, morte aponta para Satanás. Eu já falei isso num estudo, mas nunca é demais lembrar. Às vezes o cristão fala, eu sou salvo, não tem nada a ver com o diabo. Amém. Amém, querido. Como pessoa salva você não tem mesmo, porque como pessoa salva você nasceu de novo, você tem um espírito regenerado, e o espírito não tem nada a ver com Satanás. Só que você precisa entender que você tem ainda carne, e a carne tem tudo a ver com Satanás. Ela está contaminada por Satanás. Por isso que a palavra de Deus diz que a inclinação para o espírito é vida e paz. É essa vida. Tá? Que eu estou falando aqui. Agora, a inclinação para a carne é o quê? É morte. Então, é Deus no espírito e no nosso corpo, que é a nossa carne, tá? O diabo. A nossa carne é fraca, mas o espírito é forte. Então, para quem nós vamos inclinar? Para um lado ou para o outro? Mas o cristão às vezes não dá atenção. Já sou salvo, eu vou na igreja. Não, querido. O minuto que você se inclinou para a carne, tá? Você está distante do Senhor. E se você não confessar os seus pecados, você fica afastado. Então, lembre-se que o diabo, ele procura a quem possa tragar. Mas o cristão também? Sim, ele odeia você porque você é cristão. Então, eu não posso esquecer jamais que em todo tempo o diabo me odeia e ele me procura para querer me tragar. Então, vigiai em todo o tempo. Não é isso que as Escrituras nos orientam? É isso que nós temos que ter. Nós precisamos estar atentos, não assim, eu estou esperando Jesus vir, para quando ele vier, eu for arrebatado. Você pode nem ser arrebatado, querido, tá? Porque o arrebatamento, a palavra de Deus diz ali, é para bodas do Cordeiro. Mas será que todos vão? As 10 virgens mostra que não. Eram virgens porque nasceram de novo, tem seu espírito regenerado, não tinha lamparina, né? Agora estava faltando azeite. Ou seja, não estavam cheias do espírito. Então você percebe que você precisa estar cheio desse espírito. E eu não posso fazer isso por você, e nem você pode fazer isso por mim.
nós precisamos entender para que cada um possa tomar os seus passos em direção a isso. Amém? Então, morte aponta para Satanás e vida aponta para Deus. Nós já fizemos a escolha, mas lá para aceitar Jesus, agora, nós temos que fazer essa escolha diariamente, porque aceitar Jesus é para a remissão dos nossos pecados, mas também para nos dar um novo nascimento. Porque não adianta o Senhor pagar os meus pecados, mas eu não tenho mais vida para viver. Então, Ele nos fez nascer de novo. Então, uma vez pagos os nossos pecados, agora Ele pode vir e nos regenerar, nos dando um novo espírito. Tá? Nós temos um novo nascimento. Esse novo nascimento é esse espírito colocado dentro de nós. E agora nós podemos comungar com Ele. Nós podemos ter a comunhão com o Espírito Santo. Sem isso nós não poderíamos. Mas ela é 24 horas por dia? Não, querido, ela não é. Por quê? Porque você teria que ficar no Espírito, andar no Espírito 24 horas por dia. Quem dera, tá? A vereda do justo é como a aurora que vai raiando até ser dia perfeito. O que significa isso? Tem muitas trevas ainda, até ser dia perfeito, sem escuridão nenhuma. Por isso que Apocalipse fala que lá não haverá mais noite. Por quê? Porque a noite representa a treva. Quanto mais noite você tem na sua vida, mais de trevas você ainda tem. Aí você nasceu de novo. Por isso que você tem que continuar pedindo perdão. Tá? Seus pecados foram perdoados até ali, mas se você não pedir, eu te aconselho pedir perdão todo dia. Olha só o que Jesus falou. Tá? Qual a oração que Jesus falou? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas. A palavra também diz, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, querido, não pense que você está livre do pecado. Tá? Você não está. Você comete pecado e quanto menos você vigia, mais você tropeça nos pecados. Então, nós temos que estar nessa caminhada. Essa caminhada, ela tem tudo a ver com a árvore da vida. Por quê? Porque é o se alimentar. Quanto mais você se alimenta, mais forte você fica. Quanto mais você se alimenta de Cristo, porque Ele falou, de quem se alimenta de mim, por mim viverá. Mas você vive Cristo na sua vida. Então, dá para ficar sem se alimentar dessa árvore? O que é essa árvore? Nós precisamos ir entendendo. Então, olha quantas coisas, você talvez nem ainda imagina, quantas coisas estão por detrás. Não dá para falar tudo de uma vez. Não dá. Tá? De tantas coisas. Ela permeia toda a Bíblia. Todos os 66 livros da Bíblia está relatando algo, direto ou indiretamente, a árvore da vida. E a árvore do conhecimento do bem e do mal também. Porque está mostrando tanto a vida quanto a morte. Escolhei a vida, não é? Então, nós temos que escolher a vida. Amém? A escolha implica numa continuidade. Não implica na escolha de uma só vez. Eu escolhi, aceitei a Jesus, eu comi da árvore da vida. Não, querido, tem uma continuidade. Sem essa continuidade, você arrisca até perder. Sabe? Não é guardar aquilo ali para quando o Senhor vier mostrar. A Bíblia nos ensina que não deve ficar fazendo isso, não. Pelo contrário, nós temos que ser testemunhas de Cristo sobre essa terra. O mundo precisa ver a glória de Jesus na nossa vida. Amém? Então, assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá. Isso é o que está escrito lá em João 6,57. Amém? A árvore da vida significa Deus como vida para o homem na forma de alimento. Então, nós não podemos esquecer isso. Parece que era só um momentozinho ali, tá? De que Adão errou, então agora Jesus é o último Adão, então o problema é ele comeu. Não, querido,
é você. Deus só te deu outra chance, tá? Ele é o último Adão, mas continua sendo Adão. Através dele, pelo que ele fez, agora ele pode transmitir essa vida. Adão era o representante da humanidade ali, tá? O homem sobre essa terra. E nós já falamos sobre o propósito de Deus. Se nós não tivermos crescimento, Deus não pode nem nos usar, sabe? Você usaria o teu filho, tá, de 6 meses para fazer alguma coisa por você? Não dá. Por mais que ele seja seu filho, você tem aquela alegria toda de ser pai dele, mas não dá. Ele é totalmente, mas totalmente imaturo. Então, há necessidade que nós cheguemos à maturidade espiritual. Amém? Tudo isso tem um contexto, tudo isso tem uma forma de fazer, tudo isso vai trazer consequências cada vez melhores e maiores e que vai perdurar para a eternidade. Então, dá para perder tempo com isso? Não dá. O que está escrito na palavra? Porque devendo já ser mestre pelo tempo, ainda necessitais de quê? De que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. Espera aí, rudimentos. A salvação, por mais importante que seja, ela é o primeiro rudimento. É a primeira coisa que acontece. Eu sei, eu não estou dizendo que ela é menor, mas, vamos dizer assim, numa ordem cronológica, ela é a primeira. Agora, ela aponta para coisas tremendas e maravilhosas, muito ainda a ser vivido, experimentado, manifestado. Só que é aquele negócio, nasceu e ficou nenenzinho. Deus não pode contar com você. E o cuidado, e o perigo, né, de você perder essa vida ainda, pela sua infantilidade, pela sua imaturidade, pela sua fraqueza. Lembra que eu te falei? A carne está aí do teu lado, tá? Você tem a escolha da árvore da vida e da árvore do conhecimento do bem e do mal 24 horas por dia. Ou se inclina para a carne, ou se inclina para o espírito. Ou se inclina para a carne e se alimenta das coisas que te levam a agradar Satanás e a se distanciar de Deus e a obter condenações. Ou você se inclina para o Espírito e se alimenta de Jesus Cristo, agora que habita no seu interior, no seu espírito, e você aprende a desfrutar de Jesus Cristo com todas as insondáveis riquezas que ele tem. Quantas riquezas você já conheceu? Quantas riquezas você já está vivendo do Senhor? Você acha que são poucas? Será que são mais ou menos? Ou são espetaculares, são maravilhosas? Pois é, e são insondáveis. Agora, se você não experimentar, ele continua tendo as insondáveis riquezas para nós. Agora, não estamos usufruindo por culpa quê? Dele? Não. Tudo que ele tinha que fazer, ele já fez. Colocou até um Espírito Santo dentro de nós para nos guiar em toda a verdade. Mas a gente tá aqui, já tem a salvação, só eu ir na igreja agora, fiz o culto, todinho. Não. Você só é crente lá na igreja? Se fosse ainda, tudo bem. Às vezes você está lá até distraído, não está nem, sai para casa e já não lembra nem mais do que, nem o hino que cantou, nem da palavra que foi dita, e muito menos aquilo não entrou e se transformou. O alimento tem que ser digerido e assimilado e se tornar nós. As vitaminas, as proteínas, os sais minerais, toda aquela vitalidade tem que fazer parte agora de nós. Agora, se foi só com a mente, com os ouvidos que eu ouvi, tá? Entendi, legal, mas não acrescentou nada de Cristo, só aqui na mente? Não, ela tem que descer para o Espírito. Nós temos que ser edificados em Espírito. Você vê, hoje, as pessoas não se preocupam nem de ser o quê? Batizadas com o Espírito Santo. A palavra de Deus diz que aquele que ora em línguas é edificado no Espírito. O que é edificar uma casa? É construir, tá? É erigir algo.
Então, nós somos edificados quando nós oramos. Ah, mas eu não estou entendendo, mas o Espírito está recebendo alimento. Gente, uma maçã, eu sei o que é, eu sei o que ela significa para mim. Agora, você conhece o alimento espiritual e sabe o que ele vai fazer em você? Confia no Espírito. Então, olha, uma vez eu fiquei 6 meses, todo sábado, orando das 7 da manhã até meio-dia. Querido, no final do semestre, acontecia algo maravilhoso. Eu automaticamente tinha visões. Eu vi anjos, os anjos vinham e falavam comigo. Mas eu demorei 6 meses, todo sábado orando 5 horas, das 7 da manhã ao meio-dia. E comecei a viver. É lógico que isso mudou coisas que nunca mais saíram de mim. Mas tem que se buscar. Vai buscar quando? Eu quero mais, eu não tenho nada ainda em frente das insondáveis riquezas de Cristo. Amém? Mas ele diz assim, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos. Olha só, você quer alimento sólido? Quer chegar a alimento sólido? Você aguenta? Aguenta. A gente fala alguma coisa assim de experiência espiritual. Tem gente que olha assim, esse irmão está muito místico. Querido, eu estou falando de uma outra dimensão. Eu não estou falando dessa dimensão das coisas que ocorrem aqui ao meu redor, nessa terra. Eu estou falando de uma dimensão espiritual, onde tudo ocorre de forma espiritual, poderosa. Mas, não, você é místico. Místico. Se orar em língua é ser místico, então eu quero ser místico, porque vai edificar o meu espírito. Não é? Ou você não quer ser edificado no espírito? Ou seja, teu espírito não vai crescer. Sabe? A tua vida, a novidade de vida, o novo nascimento, é esse espírito que precisa ser edificado, ele crescer dia a dia. Então, diz assim, é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm que costume? De buscar Deus, de se edificar nas coisas de Deus. Tem os sentidos, exercitados. Teus sentidos do Espírito, não é os sentidos da alma, os sentidos do Espírito exercitados para o que? Discernir, tanto bem quanto mal. Eu sei o que é isso, que é isso. Será mesmo? Será mesmo que você entende? Talvez você que está me escutando, quando eu falo de alguma coisa espiritual, tá? Por exemplo, como orar em língua, isso foi naquele tempo, querido. Não, a igreja, ela foi inaugurada com base nisso. Por quê? Porque sem isso ela não cresce, sem isso ela não é edificada no Espírito. E ela nasceu como? Espiritualmente. Então você vê que a primeira coisa que Deus fez para inaugurar a igreja foi batismo com o Espírito Santo. À toa? Então foi só aquela inauguração, né? Parece que só quebrou a champanhe, né? Para a inauguração e acabou. Não! Aquilo é porque se tornou algo indispensável na vida do cristão. Sem isso ele não cresce, sem isso ele não adquire a plenitude de Cristo dentro dele. É isso que você quer? E não é só isso não. Até mesmo as nossas orações, tá? Na nossa linguagem, seja português, inglês, seja o que for, tá? Tem muito do seu valor. Mas a oração do Espírito, quem intercede por nós é o Espírito. E ele intercede com gemidos inexprimíveis. E você vai falar para mim que eu sou místico porque eu sou batizado com o Espírito Santo. E o Espírito fala com gemidos inexprimíveis, então ele também é místico. E o que tem? Qual o problema de ser? Se místico é isso, eu quero. Eu quero ser mais místico ainda. Porque isso agrada a Deus. Amém? Então, deixa eu dar só mais uma continuidade, que o horário voa, né? Graças a Deus, né? É porque a palavra é boa. A árvore da vida significa Deus como vida para o homem na forma de alimento.
Nunca esqueça isso. Eu bato nessa tecla. Por quê? Porque você esquece. Eu também esqueço. Se é só me distrair um pouquinho, eu esqueço. Significa Deus como vida para o homem na forma de alimento. Ou seja, eu preciso me alimentar. Agora, eu tenho que me alimentar da palavra. A palavra é o alimento. Mas a palavra, o que é? É o verbo. Não é? A palavra é o verbo. Mas quem é o verbo? É Jesus. Então, se você pegar, a Bíblia fala, a letra mata, é o Espírito que vivifica. Se você pegar mesmo aquelas letras ali, aquela palavra na Bíblia, se você pegar ela e tratá-la simplesmente humanamente, não vai te mudar nada, não vai te mudar nada. Agora, busca, sonda, escava. Sabe quando você está numa mina procurando aquelas pedras preciosas, você vai cavando e você vai cavando, vai orando. Quando você ora em línguas, o Senhor te revela, Ele te mostra, te dá entendimento daquela passagem. Você fala assim, meu Deus, eu conheço essa palavra há tanto tempo e nunca pensei que foi isso. Você abriu os olhos espirituais, você se alimentou da palavra e aquilo entra em você e muda lá no teu espírito alguma coisa, te dá uma nova fase espiritual, um novo momento. Imagina uma criança novinha, cada dia que ela vislumbra uma realidade, ela encara algo, ela como diz o meu netinho, né? Nossa, ele fica assim pasmado, né? Pasmo de ver as coisas, ele usa essa expressão, acho tão engraçadinho, ele fala, nossa, e quando ele fala assim, isso bom, é até engraçado, mas é assim mesmo, nós vamos descobrindo, tá? De glória em glória, tá? Nós vamos crescendo, de glória em glória, mas não é somente encontrar escrito na palavra, é encontrar a revelação daquilo na palavra. Se todos tivessem a revelação do que significa ali a igreja sendo inaugurada com o batismo com o Espírito Santo, daria um pouquinho mais de atenção ao batismo com o Espírito Santo, né? Buscariam mais. Sabe, eu fico triste quando eu vejo irmãos meus, só irmãos, porque nasceram de novo, mas que já tem tantos anos de cristão e não são batizados até hoje. Se você quer crescer espiritualmente, filho, edificar espiritualmente, orando em língua. Agora, se você não você está comendo uma comidinha muito fraquinha, sabe? Sabe aquela comida que alimenta, mas não deixa você morrer. Mas sabe quando você necessita realmente, sabe? Come só arroz e feijão, tá? Ela tem alguma coisa? Tem, você vai viver, não vai morrer. Mas em compensação, você comeu os legumes, as verduras, né? As frutas, com os seus nutrientes, com os seus sais minerais, com as suas vitaminas, né? Qual é que vai ter mais vitalidade? Pare e pense. É muito importante isso. Jesus disse assim, o ladrão não vem senão a roubar. Então, quando você se inclina para a carne e dá atenção para ele, para qualquer coisa, ele vem para roubar, matar e te destruir. Opa, matar. Mas ele pode tirar a minha salvação se você deixar? Experimenta, tá? Agora Jesus fala assim, eu vim para que tenham vida. A palavra ali é zoe, é a vida eterna de Deus dentro do nosso interior. E por causa dela, nós também vamos poder viver eternamente. Porque a vida eterna de Deus está dentro de mim. E como ela nunca vai se cessar, então eu vou no embalo e vivo eternamente. Agora sai dele para ver se você tem uma vida eterna. O meu viver é Cristo. E a vida que vivo agora, vivo pela fé no Filho de Deus. Amém? Então, Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Então você já tem a vida de Cristo em você, você já recebeu a vida eterna, né? A vida eterna de Deus dentro de você, já nasceu, foi restaurado no Espírito, tá? Está se alimentando. Então, guarda isso, porque
E não perca, e vá buscar mais, vá buscar, porque tem muito mais ainda. Quanto mais você entrar na presença de Deus, se desfrutar de Cristo como um alimento espiritual. Ele fala de quem de mim se alimenta, de mim viverá, por mim. Ele fala, assim como eu vivo pelo Pai, aquele que se alimenta de mim, por mim viverá. Ou seja, o meu viver é Cristo. Você vai poder bater no peito e falar, o meu viver é Cristo. Por quê? Não é eu vivendo, não é o Paulo vivendo, é Jesus vivendo em mim. Tem coisa melhor? Não tem, não tem, não tem. Então, por que não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro, de que falamos? Mas em certo lugar testificou alguém dizendo, que é o homem para que dele te lembres, o filho do homem para que o visites. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste. Você sabe qual é a coroa? Com que o Senhor quer te coroar para toda a eternidade? Por isso que o diabo te odeia, porque ele queria estar no teu lugar. Você vai jogar fora, você não vai crescer, não vai experimentar isso. E o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Opa! As obras. Lembra, nós temos visto nessas passagens de Gênesis que quem estava dominando a terra era quem? O diabo, a antiga serpente. Por isso que Deus manda para Adão, né? Domínio sobre todas as coisas, sobre os animais, né, que rastejam, as aves nos céus, tudo isso tem uma representação espiritual. Aí nós vemos depois Jesus, já falei isso no estudo passado, o que ele fala? Agora, ele pegou nas mãos dele e falou, eis que vos dou o poder para pisardes em serpentes e escorpiões. Ele está te dando poder para você pisar, sabe em quem? Em Satanás. E dano algum lhe fará arma. Dano algum. Por quê? Porque maior aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Você já tem? Você já está vivendo isso? Está exercitando cada dia, crescendo cada vez mais? Está tomando essa terra para Deus? Você está tomando essa terra para Deus? Você vai reinar com ela? Você vai reinar com Ele nessa terra por 1000 anos? E depois a nova Jerusalém ainda desce e os reinos deste mundo serão do Senhor e do seu Cristo. Está escrito lá. Ou você não conhece as Escrituras? Está escrito lá em Apocalipse. Você quer ser um só com o Senhor? Assim como Adão se tornou uma só carne com Eva, o Senhor quer se tornar um só com a igreja? Mas você está pronto para subir? Ou ainda vai correr o risco de levar o sinal da besta na mão e ainda pôr tudo por água abaixo? Mas ainda que você não dê e seja degolado, como está lá, que foi falado para João, ó, vem ver, aqueles que vêm da grande tribulação, que foram degolados, porque não negaram o nome do Senhor. Mas eles estavam lá no casamento? Eles se casaram com Cristo, com o noivo? Não se casou. Então, eles vão fazendo parte do reino? Vão. Mas como esposa? Não. Você já parou para pensar nessas coisas? A palavra, ela mostra tudo. Mas parece que a gente só vê aquilo que a gente quer ver. O que não cobre muito, que não exige. Eu já sou salvo, só estou aguardando agora. Quando Jesus vier, eu vou subir, vou com Ele, vou casar com Ele e vou vir reinar para toda a eternidade. Gente, Ele permite isso, promete para você, mas tem algo a ser cumprido. Você colocaria o seu filho de 6 meses de idade para reinar? Você não é louco, tá? Agora, por direito ele teria do seu trono, mas ele precisa crescer, senão ele não pode assumir. Entendeu? Você pode assumir, reinar com o Senhor para toda a eternidade? Ou ainda te falta alguma coisa? Amém? Só terminando o texto.
Tu fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e honra o coroaste, e constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, visto, até a hora que você vê o texto, ele está falando lá quem é o homem, aí você não sabe mais se ele está falando do homem ou se está falando de Jesus. Mas lembra, se esse homem se tornou a esposa de Cristo e se tornou uma só, falar de um está falando do outro. É complicado. Olha, o texto parece que fica dúbio, né? Lá. Ora, visto que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou que não lhe esteja sujeito. Ele está falando de Cristo, já está falando de nós, mas ele não estava falando de nós, não estava falando do homem? Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus, que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. O que o Senhor... Gente, o Senhor quer reinar nessa terra com você, como esposa, reinar. A única oração que ele fez foi, Pai Nosso, falou, quando orares, ou seja, parece que está falando, toda vez que vocês orarem, porque quando orares, não está toda vez, tá? O que você sabe? Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Senhor, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Ele está clamando pelo reino, aonde? Assim na terra, como ela é feita no céu. Ele está invocando isso aqui na terra. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá e hoje. Perdoa as nossas faltas, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem. Não nos deixes cair em tentação, mas antes, livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória. Aí você fala, mas nós não vamos para o céu? Querido, posso te falar uma coisa? Segredinho entre nós. Aonde o Senhor estiver, ali será o céu. Se ele estiver aqui na terra, que diz que ele vai reinar por todo sempre, tá? Amém. Nós vimos Jerusalém. Nós não vemos a história do povo judeu? A história do povo judeu mostra tantas coisas. Nós vamos falar mais sobre isso. Essas duas árvores estão de Gênesis, Apocalipse, mostrando e revelando. Mas parece que o cristão só aprendeu o quê? Só aprendeu que Jesus veio para nos morrer. O último Adão veio para morrer. Parece que era isso que Adão tinha que fazer para nós, não era? Morrer. Não, ele tinha que comer. Essa questão da salvação não era necessário. Se Adão comesse ali, precisava salvar Adão? Não, ele só precisava desfrutar da árvore da vida que é Cristo, tá? O pão da vida, e crescer espiritualmente e teria força para expulsar Satanás. O que ele estava fazendo ali no Éden? O que ele estava ali fazendo na terra? Sabe? O que ele estava ali dominando sobre todas as coisas ali? Quem lhe deu essa autoridade? Ele usurpando isso do Senhor, e Deus nos coloca aqui nessa terra para dar um pontapé nele e lançar ele para fora. É lógico que nós não conseguimos isso de nós mesmos, mas em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores. Amém? A gente se vê no próximo estudo. Fica com Deus. Falar de Jesus é maravilhoso.